hoje vamos fazer alguns passo a passos sobre o Colibri Offline. Nós vamos entrar na plataforma e eu vou explicar parte das ferramentas, uma grande maioria das ferramentas que o Colibri Offline dispõe para vocês. Ele é uma ferramenta pelo que eu vejo, de uso completo, tem suas limitações, tem, mas por conta do tipo de abordagem que ele traz e dentro das limitações que essa abordagem dele, vem muitas ferramentas legais e para além do que a gente pensa que é possível utilizando um programa offline. Então, hoje eu vou explicar para vocês o que é o Colibri Offline+, vamos acessar a plataforma, vou falar sobre o super administrador, o que é isso que vocês criaram, o que essa conta dá de permissão para vocês. Então, eu vou explicar para vocês. Vamos navegar no Colibri e vamos explorar as diversas páginas, certo? Então, esses são os passo a passo que temos no módulo de hoje. O computador que vamos utilizar é o computador que Camila está. Então, por que vamos fazer isso? Porque esse computador, esse notebook, ele é utilizado no programa, lá no projeto Colibri, em Antônio Cardoso. Então, é o primeiro município que implementamos o Colibri, que foi contemplado com isso, nós já fazemos um trabalho desde o ano passado. Então, melhor que, se vocês estão tomando uma formação para saber como funciona a plataforma, então é melhor vocês visualizarem uma plataforma que já está sendo utilizada. Então, pensando nisso, a Camila vai transmitir a tela e eu vou explicar para vocês, com base na tela dela, o que ela está acessando, ok? Então, vamos passar, o nosso passo a passo será esse. E o que é esse Colibri? O que é o Colibri que eu tanto falo, o Colibri Offline? Então, vamos lembrar da nossa aula, da primeira aula, que a gente falou sobre as plataformas que iríamos utilizar. E nela, falamos sobre dois tipos de Colibri. O primeiro Colibri que a gente falou foi o Colibri Studio, que utilizamos na semana passada para a criação de canais, para gerenciamento de recursos, para fazer um plano de aula. Então, o Colibri Studio é totalmente voltado apenas para o professor. Então, se é voltado para o professor, e para todos os professores do mundo inteiro, eles optaram por colocar a plataforma em inglês e totalmente inglês, sem poder alterar o idioma, se não for pelo programa do Google Chrome. Mas ele não é o programa oficial do Colibri Studio. Então, a página é totalmente em inglês. Então, eles fizeram isso por conta que essa página é apenas para os professores. Já o Colibri Offline, como ele é totalmente feito para ser utilizado em uma instituição de ensino ou um local de ensino, de formação, eles pensaram em que tem locais que a população não fala inglês ou determinado tipo de língua, então tem que ser localizado esse programa. Então, com base nisso, eles localizaram todo o Colibri Offline em português, que é a outra plataforma, que é o que a gente instalou e vamos utilizar hoje. E essa plataforma, ela vem com a proposta de ser utilizado em locais que não possuem acesso à internet, locais restritos à internet, ou com pouca banda larga, então que possuem uma baixa conexão, que possui pouca internet. A internet não vem com vamos dizer assim, não tem uma grande quantidade de megabytes que possa baixar e utilizar, ver vídeo ao mesmo tempo. Então locais que não acontece isso. E com base nisso, eles pensaram em fazer esse programa e fazer o Colibri Offline para poder levar a tecnologia, ferramentas para o professor utilizar em locais que, pensando logicamente, não iriam ter esse tipo de ferramenta, esse tipo de estrutura. Então, com isso, a gente consegue levar para ter locais rurais, locais que não possuem internet alguma, ou locais restritos, que levar uma ferramenta tecnológica
para poder utilizar com os alunos, com a população, ok? Então, hoje vou mostrar para vocês a potencialidade e as ferramentas que o Colibri Offline proporciona para os alunos, professores, ok? Para a instituição que for utilizar o Colibri Offline. Então, eu vou parar aqui minha transmissão. Vou pedir para a Camila transmitir. Pronto. Ok. Então, aqui temos o nosso... Aqui Camila está entrando no Colibri. Ela vai entrar com a conta dela, ok? Então, hoje vamos iniciar essa parte de ferramentas do Colibri Offline. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa, pode perguntar, pode pedir para repetir, ok? A gente tem um chat aqui, que eu estou visualizando o chat, como Camila está mostrando a tela, muitas vezes ela não pode ver, mas eu posso. Então, podem me mandar aí perguntas no chat que eu vou estar lendo, pode perguntar no grupo também, pedir para que eu volte em determinado ponto, pode fazer essa intervenção que eu irei estar voltando e explicando para vocês, para que vocês tenham um fácil entendimento, certo? Se eu estiver falando rápido demais, pode falar também. Se estiver falando lento, acho que é impossível, mas ok. Então, vamos lá. Ao entrar no Colibri Offline, depois que vocês acessam com a conta de vocês, então, não esqueçam a conta de vocês, o seu aluno será, a pessoa que cria a primeira conta, será direcionado para a área do aprender. Então, na esquerda superior, vamos ver que ele está na área do aprender. E ele será levado para a aba de canais. Então, essa aba contém todos os canais importados para o Colibri Offline. Vinícius, eu instalei o Colibri no meu computador e não possui nenhum canal. Ok, é assim mesmo. Ele não vem com nenhum canal, porém, teremos uma aula que eu vou ensinar como fazer a importação e exportação de canais para o Colibri Offline, ok? Então, no caso, importação para o Colibri e exportação para outros dispositivos para colocar no Colibri. Eu vou explicar isso que eu estou falando na aula sobre importação e exportação, tá bom? Então, aqui, quando o seu aluno entrar, quando a pessoa criar a conta, ele vai vir diretamente para a aba de canais no Aprender. E vamos lembrar que os canais são criados no Colibri Studio. Então, quando você cria, ele vem parar aqui. Então, ao criar e importar, ele vem parar aqui. E a pessoa que criar, o estudante, o aluno que criar a conta, ele vai poder visualizar os canais aqui, ok? Então, o notebook Milatar, esse servidor, possui vários e vários canais que professores criaram para fazer uma aula mesmo, então que já fizemos aula. Outros canais foram apenas para teste, e também canais meus para teste e também para dar aula. Então, acontece de ter alguns canais, a gente pode depois ir excluindo, mas aqui é mais para um exemplo, os canais vão aparecer aqui para o seu aluno, ok? Esses canais não são ainda as aulas, não são exercícios que os seus alunos vão fazer. Já já eu vou mostrar isso e vamos também ter uma aula sobre gerenciamento de turma. Mas aqui eu vou mostrar o que quer dizer que eu estou falando. Então, o que eu estou falando aqui? Querendo dizer, esses canais aqui são como livros. Vou fazer essa comparação. Esses livros, que quando você está em uma sala de aula e possui livros na estante da sala, e você pode pegar, folhear, ver os recursos que possui dentro do livro, ver as atividades. Se você quiser, pode fazer as atividades. Então, aqui é como um livro. Esses canais são como livros e o seu aluno tem liberdade para poder entrar, visualizar, porém, ele não está sendo dirigido, não está sendo orientado dentro dessas atividades. Então, os canais aqui é a mesma forma. Ele está livre para visualizar, livre para fazer as atividades, livre para ver os conteúdos em canais, ok?
já já eu vou mostrar como faz essa. O professor pega o livro, pega o canal, para utilizar os recursos para dar a aula, ok? Então, vamos visualizar um canal, como é que é... Eita, tô ficando rouco. Como é que seu aluno consegue visualizar? Então, Mila entrou aqui em conteúdos de matemática. Então, a aluna Camila está acessando o canal, conteúdos de matemática, e ela vai visualizar os conteúdos que possui dentro desses tópicos. Então, lembrem, ó, como vocês criam o canal, aparece o nome do canal em cima, canais de matemática, um exemplo. Tem a descrição do canal, exemplo de canal de matemática, e embaixo possui os tópicos dentro. Então, vamos fazer o seguinte. Está vendo que possui um relógio? Esse relógio significa progresso. Então, as atividades que o aluno está visualizando, essas atividades estão em progresso. Significa que ele iniciou algum conteúdo dentro desses tópicos, algum recurso como atividade, ouviu uma aula e aparece em progresso, ok? A gente vai entrar em alguns recursos para vocês entenderem mais o que significa isso. Então, vamos... Aqui tem ela entrou no conteúdo de fundamentos de matemática e aqui possui no caso, alguns tópicos que ela pode entrar. Então, tem sobre contar, tem sobre introdução aí à adição e à subtração, valor posicional, adição e subtração até 20. Então, temos alguns conteúdos que ela pode entrar. E entrando em algum, por exemplo, em contar, possui mais tópicos. Então, é a mesma estrutura de que quando você estiver criando o canal no Colibri Studio, ok? A descrição, o título. Vamos entrar mais uma vez em um tópico. E aqui estão os recursos, as atividades para o seu aluno visualizar. Então, aqui temos um vídeo sobre contar com números pequenos. Então, eu sei que é um vídeo, por conta que na esquerda superior do recurso possui uma TV. Então, aí eu sei que é um vídeo. O segundo, contar com números pequenos, eu sei que é um exercício, por conta que na esquerda superior, na azul mais claro, ele é uma, vamos dizer, uma folha. Então, quer dizer que é uma atividade. Então, aqui, e se você colocar o mouse em cima, você consegue ler o que significa esse recurso. Temos recurso de PDF, que é o laranja, temos recursos de HTML, que é o conteúdo, se eu não me engano, vermelho. Então, depende do recurso que você ativer visualizando, ele tem um ícone próprio para você identificar o que é esse recurso. Então, temos um vídeo, uma atividade, um vídeo, uma atividade e uma atividade no final. Então, essa é a estrutura que a pessoa que criou esse canal, o professor que criou esse canal, colocou as atividades, os recursos dentro, ok? Se quiserem que eu repita alguma coisa, pode pedir para eu repetir. Aqui, a Camila acabou de entrar em uma atividade. Então, ela clicou na atividade contar com números pequenos. E aqui temos a atividade, ó, o enunciado. Coloca 2 flores dentro da caixa. Essa é uma atividade do Khan Academy, viu, gente? Então, aqui, ela arrastou e colocou dentro da caixa 2 flores. Então, ao colocar, você tem que verificar a resposta se a resposta estiver correta. Então, embaixo tem um botão chamado verificar a resposta. Como está correto, ela apareceu um V de correto e apareceu certo embaixo, certo? Então, dessa forma, o seu aluno acertou essa questão. Em cima do botão, veja que tem um texto, ó, tente obter 5 respostas corretas. Então, nessa atividade, precisa de 5 respostas corretas para que seu aluno contemple esse exercício. Lembram do Colibri Studio que quando você cria uma atividade, você coloca um critério mestre de respostas? Então, você escolhe quantas respostas tem que ser corretas para que seu aluno conclua a atividade. Então, com 2 respostas corretas,
a atividade já é concluída, ou o aluno tem que responder 100% das questões corretas para que sua atividade seja concluída, ou 2, ou 5, ou 4, ou 7, dependendo da quantidade de questões que você fizer e quantas você quer que seu aluno acerte. Ok? Então, aqui temos que fazer 5. Depois de verificar a resposta, vamos clicar próximo para visualizar a próxima pergunta. Aqui ele pergunta, ele fala, né, coloca 3 baleias na caixa. Também, quando o seu aluno erra a questão, vamos visualizar o aluno errando, ele vai verificar a resposta e aparece um X dizendo tentar novamente. Ok, o seu aluno agora não vai conseguir progredir, a menos que ele tente e consiga. Então, coloca mais uma vez, tenta aí mais uma vez. Quando acertar, ele vai aparecer. Muito bem, continue assim. Porém, se você perceber, a resposta fica com um ponto, dizendo primeira tentativa incorreta. Então, ele marca quantas tentativas o seu aluno teve para responder a questão, chegar na resposta correta. Já já a gente vai ver que é possível você visualizar quantas vezes o seu aluno errou e como foi o que seu aluno tentou, quantas respostas ele tentou fazer. Se ele tentou colocar 2 baleias, 4 baleias, 7 baleias, enquanto somente a pergunta fala para colocar 3 baleias, certo? Então, ao responder 5 corretas, uma atrás da outra, então você tem respectivamente 5, ok? Então, você respondendo 5 questões, o seu aluno consegue contemplar a questão como concluído. Irá aparecer uma estrela amarela na atividade. Em vez de em progresso, vai ficar aparecendo uma estrela de concluído, ok? Então, aqui, seu aluno pode ficar testando a atividade, tentando fazer o exercício, e assim, como num livro ele faria, ok? Então, vamos dar continuidade, vamos... Ah, não, um momento, antes de voltar, se você visualizar mais embaixo, lá embaixo, tem o próximo conteúdo que seu aluno deve continuar fazendo. Então, após essa atividade, quando ele contemplar a atividade, ele pode ir para baixo e visualizar qual é o próximo conteúdo. Nesse caso, é um vídeo falando sobre contar por ordem. Então, o seu aluno pode seguir uma ordem de fatores, de conteúdos que você vai colocar. Lembra dos pré-requisitos? Aqui os pré-requisitos que vai pedindo, ok? Então, vamos voltar. Vamos voltar lá para canais. E aqui você consegue visualizar quando o aluno entra ou uma primeira conta é criada, ele irá vir para a pasta de canais. Quando existem canais dentro do seu Colibri Offline, do seu programa, vai aparecer a aba de recomendado. Então, vamos clicar em recomendado, à direita de canais. Desculpa que eu estou coçando o nariz, é por conta que a rinite atacou, ok? Mas vamos continuar. Aqui temos a parte de mais populares, próximos passos e continuar. O que significa isso? O que é a aba de recomendados? A aba de recomendados vão aparecer 3 tópicos, que são os quais eu falei, que vão orientar o seu aluno também. Então, caso o seu aluno esteja só pesquisando os canais, ele pode visualizar em recomendado alguns canais que têm a ver com o que ele estiver fazendo. Então, em mais populares, vai aparecer os conteúdos que os alunos mais clicam, os alunos mais acessam, as pessoas que têm contas mais acessam dentro do Colibri Offline. Então, você vai perceber, quando você colocar o seu canal, que o canal que você mais utilizar como atividade, esse tipo de coisa, vai aparecer aqui, tá bom? Então, serão os mais populares. Se você quiser visualizar mais e mais outros conteúdos, você pode clicar na seta ou em cima e ver mais para visualizar, além desses 4 conteúdos, mais outros conteúdos populares. A mesma coisa embaixo. Temos os próximos passos. Então, quando o seu aluno finaliza uma atividade, conclui uma atividade,
ele tem os próximos passos que ele tem que fazer. E aqui vai aparecer qual é o próximo tópico que ele deve entrar para continuar entendendo os conceitos que ele está aprendendo. Então, próximos passos que ele vai fazer. E ao lado tem a mesma coisa, tem a seta e tem o ver mais, para poder visualizar mais conteúdos, ok? E embaixo temos o continuar. O continuar é atividades que ele deve continuar fazendo. Vamos supor que o professor colocou uma lição e o aluno fez somente 2 questões nessa atividade e não finalizou. E aqui ele vai pedir para o seu aluno continuar, ou se o seu aluno nem clicou na atividade, aqui vai aparecer aqui qual atividade o seu aluno deve continuar fazendo para concluir a atividade, ok? Então, aqui, em recomendado, são os conteúdos recomendados para a conta. É diferente de conta para conta, ok? Então, como no Colibri é possível criar mais de uma conta, então cada pessoa pode ter sua conta individualmente, aqui vai aparecer personalizado essa aba de recomendado para cada pessoa. A minha conta vai aparecer um recomendado diferente da de Camila e de você. Serão coisas diferentes, ok? Recursos e conteúdos diferentes que irão aparecer. Pronto. Então, eu já falei sobre canais e recomendados. Agora, falta sobre classes. Eu não esqueci. O porquê eu não falei dele de primeira? O porquê, quando o seu aluno não estiver em nenhuma classe, quando ele não está inscrito em nenhuma turma, não aparece essa aba de classes. Mas quando você inscreve esse aluno numa classe, quando o administrador ou o superadministrador coloca o aluno em uma classe, imediatamente irá aparecer essa classe na conta, essa aba de classes na conta do seu aluno. E se você inscrever o aluno em mais de uma classe, as mais de uma classes irão aparecer aqui para o seu aluno. Então, o aluno do 7º ano que faz aula de português, de ciências, de matemática, de física. Então, vai aparecer mais de uma turma aqui, mais de uma classe para o aluno, certo? Então, vamos visualizar uma classe aqui. E essa classe, quem faz a gestão das atividades é o professor. Então, aqui estamos tendo a visão do aluno. Quando o aluno entra, ele está em uma classe, então ele vai aparecer a classe, o nome da classe para ele, ele clica, e aí vai aparecer as atividades que estão visíveis para ele fazer. Seja uma atividade com recurso, as lições, pode ser uma atividade que ele vá fazer os exercícios dele, ou pode ser uma lição que tenha vídeos e áudios para ele estudar, ou PDFs para ele estudar com folhas de livro, com um e-book para ele ter que ler, para continuar estudando. Então, aqui você pode selecionar tipos de recurso em lições para que seu aluno aprenda sobre determinado assunto, ok? Então, temos aqui 2 atividades, atividade 1 e atividade 2 da classe Centro Municipal de Formação Tecnológica, 5ª reposição. Esse foi uma turma que criamos para os professores continuar para eles visualizarem como é a tela de alunos, ok? Então, aqui temos a nossa tela da classe. Vamos clicar em uma atividade, em uma lição. E aqui temos na atividade 1, temos uma lição. Desculpa. Então, aqui temos a atividade 1. Veja que tem as anotações do professor. O professor pode fazer uma anotação sobre essa aula. Então, ele pode explicar o que o aluno deve fazer. O aluno deve fazer ver o primeiro vídeo, para depois fazer a primeira atividade e depois a segunda atividade. Então, temos aqui, você pode colocar uma anotação para o seu aluno. E aqui vejam que tem o recurso de um vídeo, uma atividade e 2 atividades, desculpa. O vídeo e a primeira atividade estão concluídas. Vejam que tem a estrela. E a segunda atividade não tem, o segundo exercício, desculpa, não tem a estrela, e sim o relógio, que significa em progresso. Então, essa atividade não foi concluída, certo? Então, para o aluno
colocar como concluída um vídeo, vocês fiquem tranquilos referente a isso, por conta que o Colibri pensou nisso, a Learning Quality pensou nisso, e o aluno tem que ver o vídeo inteiro para colocar como concluído. Não adianta ele ficar passando, acelerando, que o vídeo não é colocado como completado, como concluído, ok? E só ele vendo ele inteiro, ele com a atividade entende como concluída. Temos o exercício, como a gente cria lá no Colibri Studio. Vamos clicar nessa última atividade para visualizar. Então, temos aqui uma atividade de introdução à silabação. Então, seria para o primeiro, segundo ano do ensino fundamental 1. Então, temos aqui uma atividade de silabação, uma atividade silábica, e o aluno tem que completar essa atividade, certo? Então, aqui é uma atividade simples para o seu aluno, é totalmente visual, não precisa de texto algum. Você pede para ele ter que fazer no caso, completar com a sílaba que falta, e seu aluno irá marcar a resposta que ele acha que é e verificar a resposta. Os alunos entendem essa parte de verificar a resposta, que quando a gente ensina, mesmo se ele não compreendeu o que está escrito embaixo, que é verificar a resposta, ele sabe que tem que clicar 2 vezes embaixo. A gente já fez essas atividades com alunos até do ensino fundamental. Então, dá para fazer tranquilamente com o Colibri offline, tá bom? Então, aqui temos essa atividade. Vejam que embaixo temos 5 respostas certas. Então, temos aqui, ó, no caso, 4 vezes, 4 sinais verdes embaixo, do lado do botão próximo, porém tem um ponto, que lembra que é aquela pergunta que fica como primeira tentativa incorreta, então não completou a atividade. Veja que não tem nenhuma estrela, e se está em progresso essa atividade. Então, o seu aluno tem que responder. Nessa daqui, ele pede para responder as 5 questões como corretas para finalizar a atividade e dar como concluído, tá bom? Mais embaixo tem ainda falando... Ah, não, essa é como essa é a última verdade, desculpa. Como essa é a última atividade essa lição, atividade da lição, ele não tem mais atividade para ir para o próximo. Vamos voltar. E aqui temos a nossa atividade na classe CMFTAC, quinta reposição, ok? Então, essa é uma classe com essa atividade que aqui uma proposta, dando um exemplo do que irá aparecer para o seu aluno. Então, se ficar alguma dúvida referente à navegação disso, gente, pode falar depois, certo? Por enquanto, para vocês, se vocês criarem as classes, eu não vou falar como se cria, entrar nessa questão hoje, por conta que tem uma aula totalmente restrita para isso, e se eu for falar sobre como criar esse tipo de coisa, sobre planejamento de aula, a gente vai ficar aqui umas 2 horas, e a proposta das formações vai ser mais ou menos 1 hora de formação. Então, vamos continuar. Clicando no botão esquerdo superior, abre a tela de menu. E aqui a gente pode navegar entre as diferentes seções. Então, a gente estava no Aprender, que aparece apenas para o aluno. A seção de professor, que tem aí, professor, aparece tanto para o professor como para o aluno. A de instituição aparece apenas para administradores e superadministradores, certo? Então, para Camila, que ela é uma superadministradora, aparece Aprender, Professor, Instituição, ok? Temos dispositivo que aparece para todos, porém, ele tem algumas funções que só aparecem para superadministrador. Temos o perfil, que aparece para todos podem ver seu próprio perfil, e terminar a sessão, que é sair da sua conta, tá bom? Então, vamos para o professor, para vocês visualizarem o que o professor vê quando entra no Colibri Offline. Não se espantem, essas classes todas que temos é por conta que Camila é super administradora, então ela consegue visualizar todas as classes que nós já criamos no Colibri, que fazemos lá em Antônio Cardoso,
ok? Então, como ela é uma administradora, ela consegue ver todas as classes. Existem duas categorias de professores. Existe o professor da classe, que ele só vê as classes que ele está inscrito. Então, vejam que tem classes que têm o meu nome, Vinícius Torres Batista. Então, todas as classes que tiver somente o meu nome, é as classes que eu irei ver. As classes que Camila tem somente o nome dela, se ela fosse professora da classe, apareceria apenas a primeira e a formação Colibri 6/12/2019. Então, apareceriam poucas classes para esse professor, ok? E também tem a segunda opção, que é professor da instituição, que é como aparece para Camila, consegue ver todas as classes. Então, fiquem tranquilos sobre isso, já já eu mostro mais o que significa isso. Mas aqui, como Camila vê, aqui aparece para Camila todas as classes que temos em Antônio Cardoso, certo? Vamos clicar em uma classe para visualizar. Pronto, Camila entrou na classe do 5º ano, certo? Então, aqui temos uma classe da professora Elenay Ribeiro e o professor Vinícius Torres Batista. Então, temos essa classe aí com esses dois professores, que possui 28 alunos. Okay? Então, esse é o enunciado da nossa turma. Essa tela é a principal para que o professor acompanhe o que está acontecendo antes, durante e depois das atividades. É aqui que o professor entende o que está acontecendo dentro da turma, certo? Então, vamos continuar. Aqui na parte, existem alguns blocos de informações. Existe o bloco chamado testes, que não possui nenhum nessa turma. A gente vai ter uma aula sobre isso. Temos uma aba um bloco sobre lições. Então, aqui podemos ver que já foi feita atividades nessa turma. Temos 3 atividades que foram feitas nessa turma, certo? Então, já já a gente vai visualizar o que significa esse gráfico que está aparecendo. O que é isso, Vinícius? Não estou entendendo. Já já a gente vai entender mais sobre o que é isso aqui. E do lado direito, temos a atividade da classe. Então, atividades da classe. É nesse bloco que vamos ver as notificações. Lembra muito as notificações do Facebook, que você abre ali aquela tela de notificação para visualizar quem foi que curtiu a foto, compartilhou, quem foi que visualizou a sua foto, então fez um comentário na sua foto. Então vai aparecer aqui a mesma coisa, atividades da classe. Eu acho que todo mundo vai entender esse exemplo. Então vamos lá. Aqui em atividades da classe vai aparecer as notificações do que o seu aluno está fazendo na sua aula. Então, se ele já iniciou uma atividade, vai aparecer aqui. Se o seu aluno precisa de ajuda, vai aparecer aqui, certo? O nome do seu aluno vai aparecer aqui. Se ele conseguiu completar a atividade, concluir a atividade, vai aparecer aqui. E se todos alunos na turma completarem uma atividade, vai aparecer aqui, certo? Então, aqui são as notificações do que está acontecendo em sua sala de aula, ok? Então, vamos voltar aí para lições, já que eu já expliquei o que significa cada um, certo? E aqui eu vou trazer um resumo do que seria esses gráficos em lições. Em lições, ele vai fazer um resumo do que está acontecendo com sua atividade, ok? Então, vamos visualizar aí atividade 01. O que significa aí? O que aconteceu nessa atividade? A sala tem 28 alunos. Então, ele vai mostrar, ó, completado por 21 de 28 alunos. Então, o que aconteceu? 21 alunos da turma conseguiram completar a atividade. Quer dizer que 7 não completaram. Pode ter acontecido que 7 não vieram, ou o que pode também ter acontecido, 3, ele fala que 3 iniciaram. Então, quer dizer que dos 7, 3 iniciaram. Então, 4 não finalizaram, nem iniciaram. Os 4 não iniciaram. Só 3 iniciaram a atividade, mas não completou. Pode ter ficado no meio, ficou sem fazer uma questão, ok? Então, aqui a atividade mostra se todos os alunos concluíram, se nem todos concluíram, quem foi que não concluiu a atividade.
e quem nem iniciou, ok? E aparece embaixo também que 3 alunos precisaram de ajuda. Então, ele mostra que 3 alunos precisaram de ajuda e a gente pode visualizar quem são, quem foi os 21 que completou, quem são esses 3 que iniciaram e quem foi esses 3 que precisaram de ajuda. Então, vamos clicar aí na atividade 01 para visualizar esses dados. Pronto. Então, aqui temos um relatório por aluno de quem foi que completou, quem iniciou, só iniciou, mas não finalizou, ou que precisou de ajuda. Então, temos aqui, ó, temos Maria Eduarda Conceição dos Santos precisou de ajuda em uma questão, pois ó, aparece que precisa de ajuda, certo? O Paulo Vitor embaixo não iniciou, então ele está em branco embaixo. Então, como ele está em branco, ele não iniciou nenhuma atividade, ele não fez atividade. Pode ser falta, pode ter acontecido alguma coisa durante a aula, então ele não iniciou a atividade. Vamos para mais para baixo para visualizar toda a turma. Pronto, pronto. Então, aí apareceu que 3 alunos iniciaram, 3 alunos precisaram de ajuda, temos alguns alunos que não iniciaram a atividade, então dá para perceber o que aconteceu. Vamos clicar em um aluno que precisou de ajuda para entender o que aconteceu. Camila clicou em Tiago Vieira. Então, como ela clicou em Tiago Vieira, vamos visualizar qual foi a atividade que ela precisou de ajuda. Tiago precisou de ajuda. E temos ainda quanto tempo ele demorou em uma atividade. Aqui mostra que ele demorou 29 minutos dentro dessa atividade, certo? Então, dependendo do cronograma que você fez para os seus alunos terminarem a atividade, você pode visualizar aqui qual é o tempo médio em que os seus alunos demoram para completar as atividades, tá bom? Então, vamos clicar aí na atividade que ele precisou de ajuda e podemos ver por dentro da questão o que está acontecendo, ok? Então, vejam, na questão 3, ele precisou de ajuda. E qual foi a ajuda que ele tentou, ele solicitou? Ó, ele errou o resultado colocando 18. E qual a resposta correta? Vamos ver. Mostra a resposta correta, 12. Então, ele colocou 18. Porém, percebam, coloca lá de novo no desmarca, mostrar a resposta correta. Veja que ele só teve uma tentativa, pois na segunda, se clicar no V ao lado, na tentativa 2 ele acertou. Então, aqui mostra quantas vezes o seu aluno tentou, quantas vezes o seu aluno, se ele tentou e não conseguiu responder, mostra também. Isso aparece, gente, durante a atividade. Então, quando o seu aluno, para o aluno, ele faz isso na atividade, você consegue ver e fazer a intervenção naquele momento. Pode-se dizer que nesse momento o professor viu, chegou, fez a intervenção nesse momento e auxiliou o aluno a encontrar a resposta correta para essa questão. Então, podemos ver que pode ter acontecido isso, ou pode ter que ser que ele tenha revisto o cálculo que ele fez, tentou fazer novamente e conseguiu achar o cálculo verdadeiro, ok? Então, tem como você visualizar qual foi o que aconteceu com o seu aluno neste momento. Então, temos a questão 3, a questão 10 também, que ele acabou precisando de ajuda. Então, olha quantas tentativas ele fez para tentar chegar no resultado correto. Então, ele fez 4 tentativas de respostas para depois chegar na resposta correta. Então, de 5 tentativas, 4 ele precisou de ajuda. E, além disso, também tem a questão 7. Então, é assim que o professor irá visualizar os erros do aluno, ok? Se aconteceu, quantas vezes ele tentou para conseguir responder a questão. Vejam que nessa questão não tem uma resposta correta. Então, ele tentou 4 vezes e desistiu. Ok? Então, vamos voltar. Então, aqui temos o relatório.
Vamos clicar em classes, Mila, para visualizar. Aqui é porque agora a gente vai e clica novamente em relatório, só para fazer o de um em um, certo? Então, a gente estava em classe, agora estamos em relatórios. Gente, qualquer dúvida que aparecer, pode ir perguntando, viu? Pode ir falando para que a gente esclarece as dúvidas de vocês, certo? Então, e se quiser que eu repita alguma parte, pode pedir que eu repita, tá bom? Então, vamos lá. Em relatórios aqui, vai aparecer os relatórios de lições, testes, grupos e alunos. Então, irão aparecer esses 4 tipos de relatórios. Vejam aí, ó. Ver relatórios dos alunos e materiais de classe. Então, temos lições, testes, grupos e alunos. Vou explicar aqui desculpa, o que seria cada tipo de relatório. Então, temos os relatórios por lições. Então, as lições que você passou para o seu aluno, como aquelas lições que eu passei com recursos e atividades dentro. Então, temos aqui as lições. Atividade extra, atividade 1 e atividade. E temos também atividade para o quinto ano que nem chegaram a fazer. Mas essa a gente não vai visualizar. Vamos visualizar aqui os alunos fizeram, certo? Então, temos a atividade, como a gente já visualizou a atividade 1, vamos ver a atividade, a primeira. Isso. Então, aqui, quando você clicar para visualizar o relatório da atividade, temos o relatório por conteúdos que possui dentro. Então, nessa atividade só possui um conteúdo, que é números que faltam. Os alunos vão preenchendo os números que faltam. Então, você pode ver o relatório por recurso ou por aluno, que é aquele modo que a gente estava visualizando, certo? Então, a gente visualiza todos os alunos um por um. Eu costumo dizer que o Colibri possui dois tipos de relatório. O macro, que você está visualizando sua turma, o que está acontecendo naquele momento com a turma, então, se todos estão fazendo, se nem todos estão fazendo, então você vê todo mundo. E você pode visualizar no micro ao mesmo tempo. Você vai lá e visualiza o que cada aluno está fazendo naquele momento. Então, o aluno que está acertando tudo, o aluno que não está acertando tudo, que está com dificuldade. Então, você consegue visualizar isso a partir da plataforma Colibri no momento da aula. Então, é uma ferramenta para auxiliar o professor no momento da atividade, no momento que está dando a aula, ok? Então, vamos voltar ali, do lado de alunos, temos o relatório. Vamos ver o relatório por recurso. Então, aqui temos a atividade, o exercício, então vamos clicar nesse exercício para entender o que aconteceu. Eu esqueci de falar, ali também mostrava o tempo médio que todos os alunos levaram para completar a atividade. Se você voltar aí, Mila, dá para visualizar. Ali, ó, médio de tempo gasto. Então, ele aparece aqui qual foi a média de tempo gasta que os seus alunos vão demorar para fazer a atividade. Essa atividade, os alunos demoraram 7 minutos para concluir, em média, ok? Então, teve uns que demoraram mais e uns que demoraram menos, mas, em média, foi 7 minutos para esta atividade. Então, vamos clicar aí. E aqui temos o relatório por aluno também. Porém, esse mostra na atividade o que aconteceu com cada aluno. Então, aqui, ó, o progresso. Temos também o tempo gasto nessa atividade. Então, cada aluno teve 6 minutos, 13, 9, 5, 3, 7, 6. Então, pegando todos esses números e pegando a média, vai dar 7 minutos por aluno, ok? Então, dos 28, a média foi 7 minutos. Então, além de você visualizar esses dados, que como já clicamos nos alunos, a gente já sabemos o que vai aparecer aquela mesma página de antes, se você clicar no aluno, ok? Vai para a atividade, para as questões que ele errou, acertou, você vai visualizar isso. E em cima, temos perguntas difíceis do lado de relatório. O que significa isso? Esse de pergunta difícil foi o que os alunos mais
erraram ou que solicitaram ajuda, ok? Essa não teve, porque poucos alunos encontraram uma pergunta difícil, mas o programa, o Colibri Offline, ele visualiza qual foi a pergunta que teve mais dificuldade, que os alunos apresentaram mais dificuldade dentro das lições, ok? Se você pega a atividade 01, Mila, que nela tem muito mais perguntas difíceis, aparecem as perguntas difíceis, isso. Clique embaixo, não. Embaixo é atividade de matemática, isso. E perguntas difíceis, pronto. Então aqui, ó, tivemos duas perguntas que os alunos apresentaram mais dificuldades. Ao clicar, foi a 6 e a 9. Ao clicar, podemos visualizar o que aconteceu com os alunos. Ó. Muitos alunos tiveram dificuldade nessa questão, e aí você pode ver e corrigir isso, utilizar como diagnóstico da sua aula. Se foi realmente uma dificuldade que os alunos tiveram por conta da disciplina, então foi por conta que esse conteúdo eles não estão embasados sobre isso, ou foi algum erro que você pode encontrar de concordância na questão que eles não entenderam e acabaram respondendo errado. O que aconteceu com essa questão aí, eu sei plenamente que foi uma questão também de ponto. Então, foi questão de concordância aí, por conta que os alunos acabaram errando o cálculo. Mas, tranquilo, acontece e você pode visualizar isso para corrigir isso depois, tá bom? Então, vamos voltar. Já vimos agora a parte de relatórios. Vamos continuar essa parte de relatórios, mas a gente já viu de lições. Relatórios por lições. Então, temos o relatório por testes. Então, se você aplicar testes, avaliações, dentro do Colibri Offline, dá para fazer. A gente não colocou nessa turma nenhum, mas vai ter uma aula sobre isso, sobre os testes, que eu vou dar para vocês. Temos relatórios por grupos, que aí vai aparecer. Você consegue construir grupos também em sua classe. Então, se você quiser fazer um grupo, quer fazer uma atividade, um trabalho com os alunos, e eles separaram em grupos. Você consegue construir esses grupos também no Colibri Offline, ok? E fazer com que você coloque determinados tipos de conteúdos para cada grupo. Então, minha aula é sobre geografia, eu quero falar sobre biomas, e eu vou fazer grupos diferentes. Eu tenho 4 grupos. Então, em cada grupo eu vou distribuir um conteúdo diferente sobre biomas. Um falando sobre biomas semiáridos, outro falando sobre biomas tropicais. Então, eu vou colocar conteúdos referentes de videoaulas, PDF, imagens no PDF. Então, eu vou fazer esse grupo aqui e em relatórios vai me mostrar o que está acontecendo com esses grupos. Eu posso visualizar se todos os alunos por grupo estão visualizando esses recursos. Então, o grupo A, que eu compartilhei os conteúdos, eu quero visualizar se eles estão vendo os vídeos, eu quero visualizar se eles estão vendo o PDF. Eu vou no grupo, clico e visualizo quem está fazendo se estão concluindo essas atividades que você acabou passando para eles, ok? Então, dá para fazer também esse tipo você pode visualizar isso em cada grupo, tá bom? E temos também relatórios por alunos. Então, aqui temos o relatório total dos alunos. Os testes, você pode colocar uma pontuação, e essa pontuação vai aparecer em pontuação média no teste, aqui no relatório por aluno, certo? Então, aqui vai aparecer a pontuação média. Como eu não fiz nenhum teste com essa turma, não vai aparecer nenhum. Exercícios concluídos, então vai aparecer os alunos que completaram todos os exercícios. Temos conteúdos visualizados, então, vídeos, PDFs, músicas, vai aparecer aí se seu aluno visualizou. E a última atividade que seu aluno teve.
essa página pode ser impressa ou feita o download dessa página, ok? Então, temos aí imprimir relatório, exportar conteúdo CSV. Então, você consegue fazer o download dessa página para você ter esse registro, ok? Por semestre, esse tipo de coisa. Você pode fazer isso dentro de sua classe. Então, vamos lá. Então, essa é a página do professor, relatórios do professor. Temos também a página a aba de planejar. A aba de planejar vai ter uma formação, uma aula para vocês, voltadas totalmente para isso, porque é aqui que vocês vão criar lições, testes e grupos para os seus alunos. E se eu for dar hoje esse planejar, a gente vai ficar aqui até 6 horas da tarde. Então, é melhor, eu separei essa aula para vocês visualizarem depois, ok? Então, aqui mais eu vou falar rapidamente. Aqui você pode ver as atividades, os testes, os grupos, e tem um botão para você criar uma nova lição na direita, tá bom? Então, é bem tranquilo as ferramentas do Colibri. Eu sei, como é tudo novo para a gente, eu sei que pode gerar dúvidas, eu sei que pode gerar um desconforto no primeiro momento, mas depois a gente vai pegando o jeito e vai conseguindo fazer tranquilamente, ok? E a atividade de vocês também é tranquila, então fiquem tranquilos perante isso, certo? Então, vamos lá. Essa é a página do professor, essas são as ferramentas que o professor irá utilizar na sala de aula, antes, durante e depois, certo? Vamos clicar no menu para ir para instituição. Essa aba de instituição é toda voltada para o administrador. O administrador que tem acesso a ela, como também a algumas seções do dispositivo que já vou falar. Então, aqui instituição é a criação da classe, é a criação do usuário. Então, aqui nas classes, temos o administrador irá criar a nova classe. Então, ele vai clicar no botão e vai digitar a classe que ele quer criar. Ele vai colocar o nome, como a Camila está colocando, que ela é uma administradora, uma super administradora. Então, ela colocou o nome formação, ok? É a formação delta. Aqui é a formação delta. E após clicar, fazer, ele vai... É porque já existe já. Ah, no caso, então colocou... Ah, não, não, vamos lá. Então, coloca aí, criou se cria um... Veja que já tem criada, Camila. Veja uma que já esteja criada, no caso. Desculpa. Ao criar a formação, no caso aqui, a gente tem o nome da formação, ok? Em cima. Temos também a parte de editar. Então, clicando aqui, você pode editar o nome, colocar o nome de outra classe. Se você acabou errando o nome da classe, você pode modificar. Vamos voltar. Temos também a parte de inscrever o professor. Então, é aqui que o professor irá ter acesso à classe se ele for inscrito. Então, o professor da classe só vai ter acesso aqui. Ah, posso sim. A parte de instituição, né? No caso, a Graciane pediu para eu repetir. Pronto. Então, instituição é a aba, a seção que o administrador irá criar classes, usuários, e irá fazer algumas configurações, certo? Então, ele tem permissão para isso. O administrador, ele tem permissão para criar classes e tem permissão para criar usuários, ok? Nessa aba de classes, o administrador irá criar a classe da sua escola. Então, quando você cria uma classe, no caso, eu vou criar uma classe de português, ou então, no caso aqui, seria a de vocês, a nossa formação, a formação delta, ok? Essa formação delta é a classe de vocês. Pronto. Então, ela vai aparecer aqui, ó. A Mila está mostrando.
Então, aqui a Camila entrou na classe de informação Delta. E aí, aqui que você irá organizar, onde você irá colocar os professores, alunos, ok? Então, vamos escrever professores para essa turma. Clica em escrever e pesquisar o professor que está na nossa turma. Com ele já cadastrado, a conta do professor tem que estar cadastrada no Colibri. Então, a Camila está procurando a professora que vai colocar nessa turma. Ela vai selecionar quando encontrar e confirmar, ok? Vinícius, uma turma, como você mostrou, pode ter mais de um professor, né? Então, posso escrever mais de um professor? Sim, você pode escrever mais de um professor. Pode clicar novamente em escrever professor e pesquisar o segundo professor, terceiro, quarto, independente. Então, ou então, né, Vini, selecionar os dois ao mesmo tempo na barrinha de pesquisa. Quando você estiver pesquisando, você seleciona um e depois você pesquisa o próximo e seleciona também. Isso mesmo. Então, você pode selecionar mais de um. Quando você clicar em inscrever professores, como é a opção quadrada, é múltipla seleção. Então, você pode selecionar mais de um professor para a sua turma ao mesmo tempo. Pode até mudar, pode até pesquisar enquanto tiver um selecionado, que ele continua selecionado. Faz o teste de Mila. Pode selecionar um professor e pesquisa por outro. Pode pesquisar por você mesmo ou então por mim. Ah, pronto. Pode ser. Você seleciona, confirma. Então, a Marilda e a Denilde, que foram os dois professores que Camila marcou, apareceram aqui. Então, tem como fazer isso também. Marcar mais de um professor e ir pesquisando pelo nome. Se você quiser, pode remover também os professores. Sem querer, você colocou um professor a mais, ou foi um professor que você errou o sobrenome. Só clicar em remover e novamente remover da classe. Não, isso não vai remover a conta, fiquem calmos com isso. Isso vai somente remover o professor da turma que você escreveu. E embaixo temos para escrever os alunos dessa classe, esses alunos da turma. Então aqui, os alunos que tiverem conta, você irá adicionando, selecionando os alunos que você irá utilizar na sua turma. Então, vamos pesquisando pelos nomes e, e selecionando o nome de cada um. Então, temos várias turmas que a gente faz isso. Quando sempre que vamos trabalhar com a turma, a gente pega a lista de nome dos alunos e vamos cadastrando esses alunos, as contas dos alunos, e colocando eles em uma classe, tá bom? Então, a gente faz isso previamente para que consiga colocar os alunos. Depois de selecionar, a gente clica em confirmar. E aí temos os alunos em nossa turma, em nossa classe, tá bom? Então, é dessa forma que você cria uma classe no Colibri Offline. Além da aba de classes, tem a aba de usuários. É nessa aba que vocês irão visualizar os alunos. Então, aqui você vai criar um novo usuário, aqui é onde você vai editar detalhes da conta com a permissão de quem você está editando. Então, a Adenilde pediu para que a gente alterasse alguns detalhes da conta dela. Então, vamos editar detalhes e a gente pode mexer no nome completo, nome de utilizador, se ele é um professor, administrador ou aluno. Vejam que em professor, como eu falei, quando é colocado professor, aparecem duas opções. Seleciona professor. E aí vai aparecer duas opções. Professor da classe, que só pode ensinar nas classes que ele está inscrito, como eu falei, e professor da instituição, que ele pode lecionar e ensinar em todas as classes. Por isso que aparece todas as classes para este professor. Tá bom? E embaixo também temos algumas coisas opcionais, como apelido, que é o identificador, ano de nascimento e gênero, ok? Então, são essas opções opcionais. Em opções ali tem como editar a senha, redefinir a senha se alguém perdeu, ou excluir essa conta. Então, temos essas opções aí. E em cima, como eu falei, tem um novo usuário, que você cria um novo usuário como se fosse criando uma conta, aquela primeira conta. Porém, será para o estudante, para o professor ou para um
administrador que você esteja criando. Então, é a mesma coisa, nome completo, ao finalizar, clique em salvar e vai salvar essa conta desta pessoa que você esteja criando, tá bom? Vamos voltar. Além de usuários, temos configurações. E nas configurações aqui, é como a parte que eu expliquei sobre na aula anterior, na criação da conta do superadmin. Aqui é a parte do superadministrador. Ele vai falar que se é para permitir que os alunos e professores editem seu nome de usuário, editem sua senha, editem o nome completo, criem contas, iniciem a sessão sem senha. Então, lembra disso, que a gente colocava isso no superadministrador com aquelas perguntas do passo a passo? Então, elas vêm parar aqui e são definidas como padrão. Okay? Então, a gente pode ir alterando aqui também e salvar as alterações. A última opção não aparece lá, mas ela será responsável por uma aula que eu vou ensinar para vocês, uma formação para vocês, que é para utilizar o botão de baixar nos materiais. A gente vai ter uma aula somente para isso, para explicar como é que baixa conteúdos e circula eles, manda eles por WhatsApp, Telegram, Facebook, e-mail. Então, essa opção aí de baixar será responsável para isso, tá bom? Temos também a aba de dados em cima, porém não vamos mexer nela, que ela é mais para visualizar dados de registro de quem utiliza, quanto tempo demora cada pessoa, esse tipo de coisa. Isso é mais dados técnicos que a Learning Quality às vezes pede para utilizar como comparação, como é que o pessoal, entender como é que o pessoal está utilizando. Esses dados são para eles, e no caso a gente não vai chegar a mexer, mas eles utilizam existe essa aba aqui, e ela é referente a isso, certo? Voltando lá, vamos acessar agora a parte de dispositivo. Então, aqui também teremos uma aula sobre isso, que é sobre importação de canais. E é aqui que faz a importação dos canais e exportação. Por que exportação? Porque daqui eu posso mandar, do Colibri Offline, eu posso mandar um recurso para um pendrive, um cartão de memória. Então, dá para fazer isso por aqui. Aqui, ó, exportar canais, nas opções. E clicando em importar, a gente pode pegar canais do Colibri Studio ou de compartilhar pela internet ou por um cartão de memória. Fiquem tranquilos com isso, que isso aqui a gente vai ensinar tudo em uma aula, tá bom? Então, clique em cancelar aí, Mila. Temos as permissões, que é dar permissão de superadministrador para outras contas, então dá para fazer isso. Existe na sua escola alguém que também queira o acesso de superadministrador, então você pode pegar e chegar aqui e editar a permissão para dar a chave de permissão de superadministrador para essa pessoa. Mas lembrando que você, que tem a primeira conta criada, você é o superadministrador que dá esse acesso, essa permissão de superadministrador para outras pessoas, tá bom? Vamos voltar. Temos as informações, que é informações sobre o dispositivo que você está utilizando. Então, quanto espaço possui para a utilização do Colibri, qual é a versão do Colibri, e as configurações, que são configurações padrões também. Isso. E em cima, as configurações padrões que você utiliza no seu Colibri. Então, idioma, padrão, permitir que outros computadores também compartilhem importem canais. Então, isso aí, a gente não vai mexer com isso agora, só se utilizássemos isso em uma escola. Aí a gente ia marcar que sim, porque vários computadores dá para fazer isso. Página inicial. Qual é a página inicial que você queira que, ao iniciar o Colibri, abra? A página de aprender ou a página de login? A página de login. Por quê? Porque a pessoa precisa fazer o login, entrar na conta dela, para conseguir fazer as atividades da classe. Ok? Então, se a pessoa não tiver
em uma conta, ele não consegue fazer uma atividade em uma classe. Ele não vai estar cadastrado em uma classe e ele só vai ver os canais. Então, não vai ter uma atividade orientada pelo professor. Tá bom? E, ao selecionar, clique em salvar, vai salvar essas configurações padrões. Vamos voltar lá no menu. Temos o perfil, que é os detalhes da sua conta. Então, aqui é a conta de Camila, então dá para visualizar que ela é uma super administradora. Ela pode gerenciar recurso, ela pode gerenciar as permissões do dispositivo, o nome completo. Então, aqui temos os dados da pessoa e no menu em cima, desculpa, temos a opção de terminar a sessão. Então, esse é o Colibri Offline. Essas são as ferramentas que vocês agora têm em mãos para utilizar em sala de aula. Okay? Então, eu aqui expliquei sobre como funciona tudo isso, como é que vocês têm acesso a tudo isso, como navegar nisso, e a atividade de vocês é simples, também é navegar. Eu quero que vocês naveguem, explorem, visualizem o que possui dentro, tirem prints do que vocês acharem importante, tirem prints de você navegando no Colibri Offline, certo? E criem um pequeno texto sobre a expectativa, eu quero um pequeno texto sobre as expectativas de vocês para utilizar em sua sala de aula, certo? Do que vocês acham de importante nas ferramentas do Colibri, dos recursos que vocês têm a potencialidade de criar e utilizar aqui no Colibri Offline. Então, quero que vocês criem um pequeno texto falando sobre e como vocês esperam utilizar o Colibri Offline com a turma de vocês no grupo do WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp. Mas as fotos me mandem no privado, ok? Eu só quero que vocês compartilhem esse texto para a gente visualizar o que cada um pensa, o que cada um está pensando em relação ao Colibri. Então, eu estou finalizando aqui a aula. Ficou alguma dúvida? Quer que eu repita aqui alguma parte? Ok? Tudo tranquilo? Pronto, eu vou repetir a atividade. A atividade é vocês vão postar prints da tela, vocês navegando no Colibri. Então, vocês vão me mandar print no privado, vocês navegando, explorando o Colibri Offline. O que eu mostrei hoje em aula, vocês vão ter que fazer o passo a passo, tem lá no módulo certinho. E também, vocês terão que mandar um texto, um pequeno texto, falando sobre as expectativas de utilizar isso em sala de aula. Quais são as ferramentas que vislumbraram os olhos de vocês, que vocês acham que vai ser muito importante na utilização em sala de aula, ok? Então, vocês vão criar esse pequeno texto sobre a coisa da criação de conteúdos que vocês têm, a liberdade de criação de conteúdos que vocês têm para utilização em sala de aula. Então, eu quero que vocês me falem o que vocês acham do Colibri Offline e façam um pequeno texto e poste no grupo do WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp, ok? Então, vai ser uma pequena reflexão aí para cada um estar compartilhando e a gente visualizar o que cada um pensa sobre o Colibri. Então, essa é a atividade. São 2 atividades, certo? Então, a atividade até amanhã eu estarei assentando, até sexta-feira, como toda semana, certo? Então, podem me falar, pode falar alguma dúvida que vocês tenham, perguntar, certo? Pode perguntar aí no chat, no grupo. Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Se vocês querem que repita alguma parte, pode pedir para repetir, certo? Mas se não, mande um ok aí e a gente vai finalizar a nossa aula de hoje, certo? Essa videoaula vai ficar gravada vai estar disponível no site, no nosso Google site, ao finalizar. Ao finalizar ela já vai estar disponível para vocês poderem visualizar, certo? Beleza. Então, eu estou me despedindo aqui.
uma boa tarde e muito obrigado por estarem aqui novamente comigo, com a Camila. E qualquer dúvida, qualquer coisa, pode perguntar no grupo que a gente vai estar respondendo. Bom final de semana para todos e a gente vai estar esperando as atividades de vocês, os textos de vocês aí, podem ir mandando. Beijo, beijo e abraços virtuais aí para vocês.